Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à primeira edição do CacoCast, o Talk Gold do microfone dourado. E o primeiro entrevistado é Evandro Saraiva, grande jogador de basquete, professor, tem uma academia em Porto Alegre, dá aulas de tênis e, além de tudo, é um grande conhecedor desse esporte da sexta, não da sexta-feira, mas da bola, do basquete, que ele jogou muito. Evandro, seja muito bem-vindo ao CacoCast. Muito obrigado pelo privilégio de estar abrindo essa tua nova empreitada, cara. Eu acho que a parte da gente divulgar a parte profissional, o lado profissional, o lado extra amizade, eu acho que a gente em pouco tempo fez uma amizade muito forte, né, cara? Eu acho que isso é é um dos tesouros que o esporte traz. Medalha, título, dinheiro, isso vai. Né? O que fica é o que a gente planta. Da onde é que veio o basquete? Como é que surgiu essa paixão? Claro, pela altura também. Quando tu era garoto já era um cara alto, hoje tem 2 metros de altura. Mas como é que foi isso? Como é que surgiu o basquete na tua vida aqui em Porto Alegre? Não, é interessante, eu não era alto, eu era baixinho, eu era miudinho, era magrinho, né? E não começou em Porto Alegre, começou em Arroio do Meio, rapaz. E ali lá por 1970, 69, 70, eu estava no jardim de infância, no pré, na verdade, na época, e era uma escola de freiras, né? Muito legal, onde a parte do jardim e pré era num plano mais elevado, e tinha um pátio que dava para a quadra de basquete lá embaixo, onde meu irmão estudava nesse colégio também, que era o Colégio São Miguel na época, em Arroio do Meio. Teu irmão mais velho, qual é o nome dele? Evânios. E ele jogando na educação física, e eu me lembro que eu estava brincando no pátio, me lembro como se fosse hoje, cara. Fui no muro e parei e fiquei olhando eles jogando, e aquilo foi um amor à primeira vista, né? Só que em 1971, meu pai foi transferido na CE para Encantado, e eu iniciei com 7 anos de idade, 1970, 71, isso aí. Com 7 anos para 8, eu comecei a jogar basquete na escola e junto com todos os esportes, eu sempre fui muito do esporte. E nunca joguei na categoria que era a minha, porque no interior não tinha essa coisa de cesta pequena, baixinha, bola pequena, era uma bola para todo mundo, né? E vamos embora. E dali iniciou, e em 1981 teve uma fase da Taça Brasil, em 1981, se eu não me engano, teve também eu joguei um Gigs por Caxias, onde eu me destaquei, com 17 anos eu acho. E nesse mesmo ano, uma fase da Taça Brasil, a Sojipa foi para Encantado jogar esta fase com Monte Líbano, Uberlândia, Sojipa e Vasco. E aí o diretor na época, Roberto Giordani, me trouxe para a Sojipa fazer um teste. E deu certo o teste, né? Fiquei até 85, metade de 85, onde iniciei a minha faculdade também, ali em 83. Conheci minha esposa em 84, onde a gente começou a namorar. E aí em 85, metade de 85, me transferi para o Flamengo. E daí foi Franca, 10 anos, Mogi, Repórter Suzano, Jales. Aí foi. As grandes equipes exatamente, seleção brasileira. Teve aquela experiência de Santa Cruz do Sul também. Santa Cruz do Sul, né, a própria Sojipa. Então, dali de 85, eu acho que eu saí pro mundo, né, do basquete. Mas aquela época não tinha o que tem hoje. A gente pode ver em rede social, lances do basquete, transmissão em alta definição em vários canais. Como é que se acompanhava o basquete para ter alguém se espelhar naquela época, né? Era mais pela televisão mesmo. Era canal aberto, né, cara? Nessa época não tinha canais pagos, ou Sport TV, ou ESPN, a gente não tinha acesso a isso. Então, só que o seguinte, né? Era uma época em que o bom se destacava. Hoje em dia eu vejo como essas mídias sociais são muito boas, porque tu tens a possibilidade de expandir mais qualquer que seja o esporte, divulgar o teu trabalho, tudo isso. Só que eu acho que a qualidade do jogador, hoje, mesmo com tantos recursos, a qualidade técnica caiu. Eu acho que uma coisa a gente não pode confundir fundamentos e a gente chamava na época regalitos, né? Eu acho que tu tem que desenvolver os fundamentos, os recursos técnicos, mas isso, o nome já diz, são recursos. O fundamento básico está sendo esquecido em vários esportes. No próprio tênis,
tu vê muitas vezes os professores ensinando golpes de forma errada. No basquete, a criança às vezes quer aprender antes o crossover do que uma própria bandeja bem feita, um arremesso bem feito. Então a qualidade técnica dos jogadores nessa época era muito elevada. E consequentemente a exigência e as dificuldades que se tinha para transmitir um jogo, porque envolve dinheiro a transmissão do jogo. E como era TV aberta, o atleta até se fazia muito mais conhecido muitas vezes, porque era em rede nacional e aberto. Só que a qualidade, claro, que era inferior à de hoje. Os recursos hoje são maiores, inclusive nos esportes. Então tu tens a possibilidade de desenvolver teu esporte, a tua profissão esporte, muito melhor hoje em dia, desde que tu tenhas vontade de querer melhorar a cada dia. Então tu vê que hoje em dia os atletas, se quiserem treinar às 3 da manhã, eles podem. Sim. Eles têm recurso para isso. Nós não tínhamos. E isso nos fazia empenhar muito mais no período de treino e nos períodos extra-treino. Dá para dizer que hoje também a questão física está predominando, né? Muito a questão física, e por isso acaba a técnica ficando um pouco de lado, né? E aí a gente fala até para outros esportes, vale isso, tem um pouco menos de arte no esporte e um pouco mais de competitividade mecânica, quase que mecanizada. É por aí mais ou menos o que está acontecendo? Caco, o que acontece hoje é que, claro, não é que não acontecia na nossa época, mas o que acontece hoje é que o atleta, dependendo do grau de exigência, do grau do status que ele atinge e da posição que ele atinge dentro de cada esporte, ele está sendo submetido aos extremos, não que nós não fôssemos, mas aos extremos a ponto, inclusive, de se render ao uso de esteroides anabolizantes. Então tu vês hoje em dia atletas se transformando num período de 3, 4 meses. Né? Só que isso está gerando um conflito muito grande, inclusive no tênis, onde eu trabalho hoje mais enfaticamente, né? Tu vê hoje atletas se submetendo e sendo pegos. Né? E sigo te dizendo, não que não tivesse na minha época, tinha, mas talvez o nosso medo vamos dizer assim, o envolvimento, até vou citar um termo que eu não gosto muito, não por não gostar da Olimpíada, não é isso, mas o termo envolvimento olímpico, né, o ético olímpico, a gente tinha muito mais o olimpismo entranhado entre nós. O espírito olímpico. O espírito olímpico, a gente chama hoje o movimento de olimpismo, né, entranhado na gente do que hoje. Então hoje tu vê que o dinheiro, ele manipula todo o sistema. Não vamos ser hipócritas a ponto de dizer que um atleta vai jogar só por coração, ele precisa se manter, né? Claro. Então ele precisa do dinheiro e ele tem que ser bem pago. Mas eu acho que isso está sobrepondo o espírito esportivo de envolvimento do atleta para com sua modalidade esportiva. Mas já que citaste o tênis, Evandro, tem alguns exemplos. O jogador, por exemplo, o Novak, é um cara que ele tem defendido, né, a alimentação natural, ele cuida da alimentação, né, até ele tá comendo menos carne, tá se cuidando nesse sentido. Não quer dizer que não tenha que comer carne, mas ele optou por uma dieta diferenciada, sem glúten, né, e diz que isso está resolvendo para dar longevidade na carreira dele. Ele tem tido resultados excelentes, além do jogo que ele tem, a saúde dele é sem produtos artificiais, sem anabólicos, esteroides. Tu vês que não vou citar nomes, mas atletas que foram advertidos e pararam e tiveram uma longevidade, e outros que não pararam tiveram um encurtamento da sua carreira. Porque quando tu fala em esteroide, ele te dá potência, te dá força, te dá tudo. Só que é o seguinte, ele vai sacrificar a tua parte músculo-tendínea, porque o teu coração e os tendões, eles não acompanham esse crescimento. Então a grande chance de haver rupturas e problemas cardíacos é grande. Mas o que é mais legal e que comprova é que tu vês que esses atletas que buscam e que buscaram esse tipo de comportamento e de postura nutricional e postura esportiva, atlética, são os que estão se destacando e não necessariamente são os mais novos, né? Então tu citaste aí agora o tênis, os 3 primeiros colocados no ranking, um tem 33, um 32, o outro 33 e o outro 38.
Então, é muito bacana a gente ver que a origem... O Federer voou esse ano em Wimbledon. Tá voando, tá jogando um tênis de prima, né? Então, tu vês que o ser humano, ele jamais, e isso é uma regra que eu adoto nos ensinamentos de tênis, nas minhas aulas de treinamento de tênis, eu acho que tu tens que sempre embasar a busca da tua performance, do teu alto rendimento, sempre calcado, embasado no fundamento básico de cada esporte. Eu não posso querer bater, no caso em Open Stance, do tênis, se eu não aprendo a posição de close, de semi-open, a entrada, a flexão de joelho, o posicionamento da raquete, o swing, o looping, tudo isso, quer dizer, tudo isso envolve. O que acontece hoje em dia é que o pessoal está ensinando já o recurso antes do fundamento. Isso no tênis, no basquete, em tudo quanto é esporte. Então é isso que a gente tem que ter muito respeito. O Brasil, infelizmente, cara, é um país sem muita memória. Né? O Brasil é um país onde ele dá valor ao que é